Boa tarde, gente. Vamos para mais uma videoaula da gente. Lembrando que a gente tá revisando os conteúdos que a gente viu até agora, tá? Espero que a gente volte o mais rápido possível pra gente ir pro nosso simuladozinho, tá? Então, hoje a gente vai ver o conteúdo de movimento uniformemente variado, que tem como principal característica a aceleração constante, tá? Então, vamos ver algumas das equações do movimento uniformemente variado. Aí, a gente tem essa primeira equação, que é a equação da posição em função do tempo. Então, a gente tem que, para uma certa posição final, ela vai ser igual à posição inicial, mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração dividido por 2, vezes o tempo ao quadrado. Esse alfazinho, tá? Representa a aceleração no movimento uniformemente variado. Aí a gente tem a função horária da velocidade, função horária porque a velocidade está dependendo do tempo, assim como a primeira equação é a função horária da posição, tá? Então, na função horária da velocidade, a gente tem que a velocidade, ela vai ser a velocidade inicial vezes mais a aceleração vezes o tempo, tá? A velocidade final é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Aí a gente tem uma outra equação que também nos dá o cálculo da velocidade, só que não mais uma equação que está em função do tempo. Essa equação é chamada de equação de Torricelli, onde a gente consegue descobrir a velocidade final de um corpo sem saber o tempo que ele demorou para se deslocar. Então, aí a gente tem a velocidade ao quadrado, é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes o quanto que ele se deslocou, tá? A variação da posição. Então, aí a gente tem também o conceito de velocidade média, que a gente sabe que é dado pela variação de espaço sobre a variação de tempo. Lembrando aí que se a gente tem um percurso em que o objeto ele se desloca no primeiro instante com uma certa velocidade e no segundo instante com outra velocidade, tá? Então, aí, pra gente saber a velocidade média do corpo durante todo o percurso vai ser a velocidade 1 mais a velocidade 2 dividido por 2, tá? Então, essa vai ser a velocidade média. E aí, também, a gente tem esse alfazinho que, quando o movimento for de queda livre ou quando for um lançamento vertical, ele vai ser dado por a gravidade, tá? Então, quando o movimento ele for de queda livre, ou seja, a favor da gravidade, a gravidade vai ser positiva, e quando ele for de lançamento vertical, a gravidade vai ser negativa. Ok, aí no lançamento vertical, a gravidade ela vai ser negativa, por quê? Porque quando estamos lançando um corpo para cima, ele está indo contra a gravidade, tá? Então, se ele está indo no sentido contrário da gravidade, então a gente tem uma gravidade negativa. Quando o movimento é de queda livre, a gente está tendo um corpo que está descendo, ou seja, a favor da gravidade, a gravidade vai ser positiva. Tanto o lançamento vertical quanto o movimento de queda livre, ambos eles seguem a equação do movimento uniformemente variado, ou seja, com aceleração da gravidade constante. Então, nossa revisãozinha, vamos lá para a nossa primeira questão sobre o movimento uniformemente variado, tá? Então, a primeira questão nos diz o seguinte: no último Campeonato Mundial de Atletismo, disputado em Berlim, Usain Bolt, atleta jamaicano, quebrou seu próprio recorde mundial dos 100 metros rasos. Ele concluiu a prova no incrível tempo de 9,58 segundos. Uma análise minuciosa dessa façanha mostra que os primeiros 5 metros da prova ele cumpriu em 0,58 segundos e os outros 95 metros foram cumpridos com velocidade constante. Com base nessas afirmações, analise as alternativas abaixo e assinale o que for correto. Afirmação 1. A velocidade média com que ele executa a prova é maior que 36 km por hora. Afirmação 2. A aceleração média nos primeiros 5 metros da prova é maior que a aceleração de um corpo em queda livre. 3. A velocidade com que ele concluiu a prova é de 38 km por hora.
4. Qualquer atleta que realizar essa prova com uma aceleração constante de 2,5 metros por segundo ao quadrado conseguirá quebrar o recorde. 4. Essa é a afirmação 4. 5. Qualquer atleta que realizar essa prova com velocidade constante de 10 metros por segundo conseguirá quebrar o recorde de Bolt. Aí ele nos pede para analisar quais dessas afirmações são verdadeiras, tá? Então, a gente tem um atleta e a gente vai discutir acerca da sua velocidade. Nessa questão, a gente vai analisar as afirmações que ele nos faz, uma a uma, tá? Então, na primeira afirmação, ele diz que a velocidade média com que ele executa a prova é maior que 36 km por hora. Então, calculando a velocidade média, tá? A gente tem que velocidade média vai ser o quanto que ele se deslocou num certo espaço de tempo. Então, a gente tem a velocidade média. Ele se deslocou, a prova dele é de 100 metros rasos. Então, ele se deslocou 100 metros, tá? E ele fez isso em 9,8 segundos. Então, a gente tem uma velocidade média, quando a gente dividir esse 100 por 9,8, de aproximadamente 10,2 metros por segundo. 10,2 metros por segundo. Só que ele quer saber essa velocidade em quilômetros por hora. Então, a gente multiplica por 3,6. Então, a gente tem uma velocidade média de 36,7, tá? 0,72 aproximadamente quilômetros por hora. Então, aqui a primeira afirmação que ele nos faz é verdadeira, tá? Então, a gente tem a primeira afirmação verdadeira. A segunda afirmação diz o seguinte: a aceleração média nos primeiros 5 metros de prova é maior que a aceleração de um corpo em queda livre, tá? Então, para a gente saber o tempo que um corpo em queda livre demorou para se deslocar 5 metros, a gente pode usar a seguinte equação, que nos dá o quanto que esse corpo se deslocou, tá? Na vertical. Então, a gente tem gt quadrado sobre 2, tá? Então, ele se deslocou quanto? 5, tá? Que ele se deslocou na vertical, tá, gente? Então, é o quanto que a gente vai tentar descobrir o tempo que esse corpo em queda livre ele demoraria para se deslocar 5 metros, desculpa. Aí a gente tem 5, que é a altura, tá? Então, a gente tem a gravidade. A gente sabe que o corpo em queda livre está sujeito à ação da gravidade, que é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Então, aqui a gente tem t quadrado é igual a 10 sobre 10, que é igual a 1. Então, a gente tem raiz quadrada de 1, que é aproximadamente 1 segundo. Analisando isso aqui, isso é um tempo que o corpo em queda livre, ele demoraria, um objeto em queda livre demoraria para cair 5 metros, tá? Estando sujeito à ação da gravidade, a aceleração da gravidade. E o tempo, ou seja, em 1 segundo, ele vai percorrer os 5 metros. O tempo que o Usain Bolt demorou para percorrer 5 metros foi de 0,58, ou seja, um tempo muito menor para percorrer 5 metros. Se diminuir o tempo que ele demorou para percorrer 5 metros, significa que a aceleração a qual ele estava sujeito era muito maior, tá? Então, aqui a gente tem que a afirmação 2 também
é verdadeira. Aí a afirmação 3 diz o seguinte: a velocidade com que ele concluiu a prova é de 38 km por hora. É o seguinte, afirmação 3, tá? Ele diz que nos primeiros 5 metros ele fez a prova em 0,8 segundos e que nos últimos 95 metros ele fez a prova com uma velocidade constante, ou seja, em 9 segundos. Então, ele terminou a prova com a velocidade constante. E qual foi essa velocidade? Então, a gente tem, no último deslocamento dele, ele percorreu 95 metros em 9 segundos, tá? Velocidade média. Então, a gente tem a velocidade dividindo 95 por 9 vai dar aproximadamente 10,555 metros por segundo, tá? Multiplicando por 3,6, isso vai dar 38 km por hora. Então, aqui a gente tem mais uma afirmação verdadeira, tá? A quarta afirmação diz o seguinte: qualquer atleta que realizar essa prova com uma aceleração constante de 2,5 metros por segundo ao quadrado conseguirá quebrar o recorde de Bolt. Então, a gente usa aqui a equação, a função horária do deslocamento. Então, a gente tem um vai ser S0 mais VO0T mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Se ele parte do repouso, então ele estava numa posição 0, e se ele estava parte do repouso, então a velocidade inicial dele também é 0. Então, a gente tem aqui um S, tá? Um deslocamento total de a aceleração. Então, ele quer saber a aceleração que ele vai ter quando ele vai estar com uma aceleração de 2,5 metros por segundo ao quadrado, se ele vai conseguir bater o recorde de Bolt, tá? Então, quanto foi o deslocamento dele? Foi de 100 metros, estando a uma aceleração de 2,5 vezes t ao quadrado sobre 2. Então, a gente tem 2,5 vezes t ao quadrado igual a 200. T ao quadrado é 200 sobre 2,5. A gente tem t é a raiz de 80, que isso nos fornece aproximadamente 8,94 segundos. Então, se o cara fizer a prova em 8,94 segundos, a afirmação vai estar verdadeira, porque o Usain Bolt demorou aproximadamente 9,58 segundos. Então, ele vai quebrar o recorde mundial. E, por último, a última afirmação é de que qualquer atleta que realizar a prova com uma velocidade constante de 10 metros por segundo conseguirá quebrar o recorde de Bolt. Então, aí a gente tem a velocidade, tá? Vai ser o deslocamento dele durante um certo espaço de tempo. Então, ele tem uma velocidade de 10 metros por segundo, vai percorrer 100 metros. Em quanto tempo ele vai conseguir fazer isso? Então, a gente tem o tempo, vai dar 100 dividido por 10, que vai nos dar 10 segundos. Então, se o atleta tiver uma velocidade de 10 metros por segundo, ele vai ter um tempo de 10 segundos para percorrer 100 metros. Ou seja, a afirmação é falsa, ele não vai conseguir quebrar o recorde de Bolt.
Então, aí a gente tem verdadeira afirmação 1, 2, 3 e 4, tá? E é isso.